Hoje, com certeza, a indicação é do tipo profunda, linda, e que com certeza vai te mudar depois que você assistir. É impossível que ela não ocasione, mesmo que uma mínima, mudança. Oi, mulher. Hoje aqui eu vou te indicar um dos grandes amores. Olha como eu já tô. De 2025. Uma das maiores histórias. Uma das mais lindas. Porque a gente não tá falando de um cara que tava obcecado por uma mulher. Um cara que tava disposto a qualquer coisa. Ou de uma pessoa que queria algo raso. A gente tá falando de alguém disposto a cuidar. Alguém disposto a melhorar. A autoestima, o jeito de se ver, o jeito de se proteger. Se colocar em primeiro lugar de alguém. Alguém que estava disposto a pôr as suas vontades em segundo, terceiro, décimo plano, para que as vontades de alguém que nunca foi realmente ouvida dentro de um relacionamento pudessem ser ouvidas. E eu tô falando de The Best King. Gente, que coisa mais linda, que coisa mais romântica. E eu não tô falando só do romance em si, que é espetacular. Você vai se encantar em ver esse homem, fazer ela se apaixonar por ele, minuto após minuto. E acima de tudo, ver ela se apaixonar por si. Aqui a gente tem uma prota linda. Essa atriz, ela é espetacularmente linda. Eu nunca tinha visto nada com ela. Eu conheço ele, mas eu não conhecia ela. E ela é linda. Ela é uma mulher fantástica. E eu acho que aí tá um dos maiores pensamentos, sabe? De escolherem uma atriz realmente fantástica, uma mulher muito linda, uma mulher que te faz comprar toda a dor dela, tá? Porque cada minuto de dor que essa mulher passa, você assiste, você chora bastante. eu chorei bastante. Eu chorei bastante. Eu fico assim até um pouco emocionada só de falar. Não vai ser uma semana fácil. Mas eu não tinha como trazer a história dela sem contar pra você o que esse homem foi capaz de fazer por ela. É muito engraçado porque C-drama geralmente me prende muito. Não vou ser hipócrita. Eu sou muito apaixonada por C-drama. Eu gosto deles terem menos filtro do que o dorama coreano, sabe? Dessa ideia de o ruim é ruim, a dor é dor, o homem mal existe. E às vezes ele tá num relacionamento de anos com alguém, às vezes ele tá dentro da sua casa. E aqui a gente tem exatamente isso, tá? A ideia é que ela vive um relacionamento muito abusivo. Muito duro de se viver, sabe? Com o primeiro cara, eu não quero nem pôr foto desse traste. Ele é um ser humano que, primeiro ele, o mundo é baseado nele, e ninguém é tão bom o suficiente pra ele pensar. Ele mora fora, por conta do trabalho, e ela que lide. Que lide com o fuso horário, que lide com as ignorâncias e grosserias feitas por ele, que lide com a família babaca. Ai, que família endemoniada! Que ódio que eu tenho desse povo! Ela que lide. Ah, tá ruim. Problema? Dá seus pulos. Gente, mas ele é a personificação do cão. Juro pra vocês. Esse homem que esse homem vê passar de ódio. Não tá escrito. Ele tem conversas com ela que eu não quero nem reproduzir. Mas aí a gente pensa assim, se você dá chance, e eu falei isso ontem, se você dá chance de curar a si, de pensar em si, de cuidar de si, meu amor, pode esperar que Deus vai mandar um homem alto, bonito e médico pra cuidar de você. E aqui a gente tá falando de homem bom, então eu tenho que voltar e focar no homem bom. Baseado em toda essa história, a nossa amiga fica encalacradíssima, ela fica doente. Sim, gente, o amor adoece. E nesse caso, a bichinha tava sozinha, porque o cara é um traste, um ser humano ruim, rude, mal. E ele é muito possessivo, sabe? Extremamente narcisista. E ele a adoece, gente, juro pra vocês, ele a adoece. E aqui a gente tem alguns dos diálogos mais incríveis de todos. Porque se você nunca parou pra procurar, pra pesquisar, eu sou muito curiosa. Acho que vocês devem ter notado que eu sou extremamente curiosa e eu pesquiso coisas aleatórias diversas vezes. Mas se você nunca parou pra dar uma procurada, amar dói, sabia? Mas principalmente deixar de amar, ou ter que fazer a escolha de deixar de amar. Dói. E quando a gente fala de dor, eu sei que a gente alega, né, ou leva só pro lado de, ai, assim, eu fico triste, mal não, amiga, eu tô falando dor física, dói. Coração dói, você fica doído. E ela tem isso. E ela não faz ideia, como grande parte das pessoas, e ele fala pra ela fazer uma massagem, porque ele é um médico de medicina tradicional, chinesa.
E aí, eu sou extremamente ignorante nessa área, eu não entendo quase nada. Eu já vi algumas coisas, eu ouvi já falar sobre algumas coisas, porque algumas ideias, né, de como tratar certas doenças remetem muito à ideia muito natural de como cuidar daquilo. E a nossa amiga tem o que diversas mulheres têm, né, que é dismiorreia. A gente tem, né, que quando a gente tem muita diarreia durante o período menstrual, muita dor intensa, um sangramento, assim, absurdo, algumas e muitas mulheres, na verdade, têm, e nem sabem, porque eu acho que se associa a algum outro nome na medicina mental, que eles usam nesse termo da medicina oriental. E a gente vê isso porque ele escolheu tratar, tudo tem um motivo, tá, amiga? Médico e tratar as pessoas desta forma, mas tem um motivo, e é um motivo super profundo, sabe? Tô me contendo muito pra não chorar. Tá sendo muito difícil gravar essa semana. E a gente vai vendo, em todas as camadas, o quanto esse homem é fantástico. Todas as vezes que eles se esbarram, é tudo muito natural. E não tem nada de alguém tropeçar em alguém e cair em cima. Não. Eu digo que é tudo muito natural porque ele costuma andar de skate, um skate grandão, acho que é um long, não sei exatamente, no mesmo parque que ela costuma sentar pra choramingar por causa do outro. E ele costuma comer no mesmo lugar que ela pede, sabe? Sabe aquelas coisas que você escuta de um casal aleatório? Todo amigo tem um casal que costumava frequentar as mesmas coisas, ou que curte exatamente as mesmas coisas, músicas, filmes, livros. São pessoas profundas, interessantes, cheias de camada, sabe? Super trabalhadoras e que são encantadoras e que demoram uma vida pra se encontrar, mesmo tendo tido diversas oportunidades de se barrar, porque quando se encontram, são a pessoa certa pra outra. Se você não tem um amigo desse, ou algum caso na família, procura direitinho. Talvez isso aconteça com você. E é muito doido isso, porque tem uns rolês sobre fulano quer te apresentar não sei quem. E sabe, talvez teria acontecido de diversas mil outras formas. Mas a vida faz com que ela precise de um médico. E ela não dorme. Essa coitada não dorme. Eu sofro muitos anos já de muita insônia. Mas a gente acaba acompanhando ela, e todo mundo sofre de insônia, entende? Muita dor de cabeça, muita chateação, muita angústia, aquele nervoso, e ao mesmo tempo, ela tem todo um motivo por trás disso, só que ele quer cuidar dela. E quando ele quer cuidar dela, gente, ele quer cuidar dela inteira. Tem muito interesse amoroso envolvido? Tem, mas ele é um ótimo médico, e ele realmente se preocupa com ela, como pessoa. E a gente vê isso quando ele faz tudo, sabe? Quando ele conversa, quando ele se preocupa com pontos que ela nem nota, quando ele aprende que ela pode ficar um pouco melhor se ela tomar um chá disso, um chá daquilo, quando ele oferece uns sachêzinhos, não sei se vocês sabem o que são, eu tenho, inclusive, os meus não estão aqui, a minha tia faz. São saquinhos, sabe, de costura, que dentro vem um pouco de algodão e algumas ervas medicinais que tem um cheiro super gostoso, são super calmantes, são boas pra botar perto da cama pra dormir, porque ajudam a dormir. E eu sei o quão fantástico é esses tipos de saquinhos, e ele começa a oferecer pra ela, e eles têm uma validade ali, sabe, tipo, o cheiro perdura por um tempo, então ele vai ter que ficar renovando. E aí ele fica dando uns remédios bem amargos pra ela também, mas ele fica aprendendo que ela tem dificuldades. Com o tempo ele vai aprendendo que ela tem dificuldade de beber coisas amargas, então ele vai melhorando, sabe, vai deixando um pouquinho mais doce. Ele ensina ela a tomar chá de alcaçuz, e é uma coisa muito fofa, porque eu já tomei, gente. Minha mãe é toda dos babados dos chá, e eu adoro chá. Sou uma senhora. E eu sei que tem super benefícios, sabe? E é engraçado que... Por que eu tô comentando sobre isso? Porque quando você vai vendo os cuidados deste homem, você começa a pensar, eu sou um pouco desamada. Talvez nenhum homem no mundo me amou desse jeito. Mas ao mesmo tempo você vai vendo que ele é assim porque ele sente, cada vez que conversa com ela, e que ela deixa bem claro detalhes sobre o relacionamento dela, e você assiste também, né? Porque ainda tem isso, a torturar a gente. Parece que... Sei lá, gente, eles botam um trecho falado, né, ela narrando e contando a situação, e começa a imagem, e, gente, dá vontade de morrer com as coisas que esse homem faz mal. Dá vontade de, sei lá, surtar, porque qualquer pessoa, qualquer mulher que já teve dentro de um relacionamento tóxico, abusivo, cara, você se vê em situações, ou você acaba notando que conhece alguém que viveu aquilo, e você se pergunta como que a pessoa consegue viver dentro daquele relacionamento, mas ao mesmo tempo, é um relacionamento de mais 7 anos. Eu tenho um relacionamento de 8 anos, e eu sei o quão difícil sabe, você... pensar em sair de um relacionamento tão longo, quantas coisas envolvem aquilo, mesmo que a pessoa seja um demônio, porque esse homem é o cão. Existe muita coisa, ela tá muito presa, a família dela meio que algema um pouco ela, a família começa a compreender e começa a abrir mão, mas ainda assim tem uma ideia enraizada de que ela deveria casar por conta da idade dela, e ela tá pensando em começar uma nova vida, ela tá pensando em se mudar de país, ela é uma gerente fantástica de hotel, então
A própria companhia dela a considera uma pessoa super capacitada. Ela quer ampliar os seus horizontes, mas ela sente as suas pernas presas. E quando ela conhece esse homem, e aí é que tá sobre você realmente conhecer o amor. O amor quer o seu bem. O amor não te prende, ele quer te deixar voar. E pelo contrário, se necessário, ele será o vento que sopra você mais pra frente. E esse homem é a descrição desta frase. Ele começa a cuidar dela, da vida, da saúde, do coração. Ele começa a se preocupar com ela. Ele se apaixona loucamente, inclusive se declara antes de que ela se preparada para lidar com aquilo. Afinal de contas, ela tá um pouco encalacrada ainda do coração. Ela tá um pouco magoada com tudo. A gente entende, passa um pano pra diva. Afinal de contas, o bofe destruiu o coração dela. Mas se esse homem lindo maravilhoso aparece na minha frente, caso. Gente, ele é perfeito. Esse ator é lindo. Ai, que bonito. Jesus. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a beleza maior deste homem é o caráter. Gente, a cada cena, a cada episódio, não tem um episódio ruim. Tudo o que a Coreia falhou este ano em entregar romances épicos, tendo casais épicos em suas mãos, a China fez. Fez. Esse ano tiveram inúmeros romances inacreditáveis. Só que esse aqui, os últimos 2 episódios vão te entregar declarações de amor. Um casamento que você vai repensar muita coisa. Você vai aprender muito assistindo. Eu tenho certeza que você vai sair aprendendo alguma coisa. Eu acho que é muito difícil a gente ter um casal que vai se tornar um casal épico por anos. Mas acho que é impossível, é improvável que alguém que tenha visto esses dois se apaixonarem e visto este homem ser homem, que esse aqui é homem, alguém que descreve a ideia de que se você quer sonhar, sonhe, vai. Ai, mas eu tô muito velha. Você ainda pode fazer isso. Ah, mas eu não tenho ideia de como. Eu vou te ajudar. Ela queria se inscrever e ela, né, num outro hotel pra trabalhar, e ela precisava de ajuda pra poder fazer todo um... Ai, gente, eu não sei o nome dos documentos, mas todos os documentos, assim, pra poder mandar. E tinha tipo uma ideia, era tipo uma ideia como se fosse um TCC, gente. Era um rolo, assim, um babado fortíssimo. E ela começa a trabalhar com ele trabalha no hotel que ela tá trabalhando atualmente. E ele cuida, né, de idosos que vão fazer uma viagem longa e que precisam de itens para relaxar e coisas diferentes pra fazer. E ela vê nisso uma boa ideia pra poder acrescentar algumas coisas. E ele simplesmente passa horas ajudando ela a escrever, revendo tudo que ela escreveu, vendo não só se tem erros básicos, mas se é bom o suficiente, se faz sentido. Ele doa a ela não só o tempo, e isso ele faz muitas vezes, e é assim, é fantástico. Eu que sou uma pessoa de tempo de qualidade, eu acho assim, inacreditável. Eu acho fantástico. Mas não só isso, mas ele doa todo o conhecimento dele, seja um documento muito mais completo, profundo, que tenha camadas e que façam sentido, porque ele é doutor naquela área, então ele tem super, sabe, um estudo lá sobre o babado. Gente, eu não entendo do assunto, tá? Então, se eu for superficial sobre isso, perdão. Só que ao mesmo tempo, você se vê se apaixonando junto, porque é impossível não se apaixonar por esse homem. E você vê o quanto um bom ser humano age de uma forma completamente distinta. Porque existe um oceano, um mar inteiro entre este homem e o ex. O ex-inseguro é pequeno, é um homem podre de rico, mas vazio por dentro, sabe? E ele não, ele é um cara extremamente inteligente. O ex também tem seu grau aí de inteligência, mas ele é muito manipulador, o ex. E ele não, ele quer ela, ele sabe que ele quer ela, ele quer conquistá-la. Só que ele quer fazer isso de uma forma honesta, limpa, decente e, acima de tudo, ele se propõe a cuidar dela. Caso ele não a tenha, pelo menos cuidar dela. E aí quando você vê, porque é um romance gradual, são, né, alguns episódios, se não me engano, são 28 episódios, você se vê no final de cada episódio pensando, eu preciso muito ver o próximo episódio. Gente, eu preciso muito ver o próximo episódio. Tá dublado, tá? É aquele canal verdinho, e que eu acho, eles dublaram. É uma dublagem fantástica, a voz dele é uma voz mais doce, mas é uma voz que eu, pelo menos, gostei muito. A voz dele é linda, é fantástica. E não deixem, gente, de assistir por conta disso, que eu sei que tem gente que não gosta de ver dublado. A gente entende, dublagem é acessibilidade. Tem gente que não assiste se não for dublado. Tem gente que tem dificuldade para ler rápido. Então, tem dublado. E você se pega muito impactada. Eu acho que essa é a palavra. Acho que não tem outra. Eu acho que servir um bom casal, com boa química e bons beijões, é muito incrível.
Mas quando você não tem tudo isso pra oferecer por uns bons episódios, porque demora um pouco até os primeiros beijos, as primeiras intenções não demoram tanto não, porque esse homem está bem na intenção. Você tem que se garantir, entendeu? Você tem que ter história pra garantir isso. E ver esse homem construir, sabe? Ter chego num terreno árido e construir um jardim lindo de alto amor, de autopreservação que essa mulher tinha perdido. É inacreditável. Acho que essa é a palavra. É apaixonante. Você se pega pensando muito. Eu acho que foi a grande história de amor do ano. Eu acho que eu posso falar isso. Mesmo jeito que eu achei, né, a nossa primeira indicação, Se a Vida Lhe Der Tangerinas, que é a maior história de família mesmo, de construção, o maior pai, o maior homem do ano. Eu acho que essa aqui é a maior história de amor, porque por trás dessa história de amor tem um homem que plantou. Ele plantou. Literalmente plantou. Cada sentimento. Cada evolução que essa mulher teve em um dedinho dele. Cada momento. Que às vezes pra gente é desesperador, sufocante. De ver o ex dela ligando, ele aparecendo, ele seguindo. Ele achando que ele tem direitos que ele perdeu. Porque ele é um ser humano horrível. E ver ele lá, em todas as ocasiões, fazendo por ela. Regando, cuidando. Sendo o melhor ser humano possível pra ela. É fantástico. Eles têm um encontro já nos últimos episódios. E os 2 últimos episódios, gente, é pra segurar o lencinho. Eu chorei. O que eu chorei. Não tá escrito. Gente, difícil. Os últimos 2 episódios a gente não dá. Entendeu? E eu não precisava de um episódio na toalha de mesa. Ou de cama, um balde. Tudo bem que eu sou um pouco chorona. Mas não é sobre isso. Onde eles falam o título em português, né? É a tradução livre. Amar você foi a melhor escolha. Foi a melhor coisa. Gente, não deu pra me recuperar. Eu sei que talvez eu ouvi solto. Droga. Não faz muito sentido. Tô realmente segurando uma... Mas quando você assistiu tudo, quando você viu ambos dizerem pro outro ir, quando você viu todo o esforço pra ficar, todas as vezes que esse homem cuidou dela enquanto ela estava em completas lágrimas por outra pessoa, e não só por amar outra pessoa, mas pela dor de ter sido delacerada e extremamente machucada por outra pessoa que foi deliberadamente má, sem motivos ou necessidades. Aquilo faz muito sentido. Aquelas palavras fazem todo o sentido. Porque se fechar depois de ter... Desculpa. Passado por coisas muito difíceis é o comum. Quem é que sai de um relacionamento tão longo pensando em dar uma chance para o amor de novo? Ninguém. Mas ter encontrado a melhor pessoa, ter feito a melhor escolha, muda tudo, porque ela é uma mulher fantástica. Ela é extremamente trabalhadora, um ser humano muito bom, uma boa filha, mas ela passou por muita coisa na mão dele. E isso é muito difícil, muito duro de se viver. E aí, quando a gente chega nessa parte, eu acho que o coração deles palpita e o nosso palpita juntinho. E de muita alegria. Eu, sei lá, gente, eu poderia ficar aqui muito tempo falando. Eu acho que foi uma gratíssima surpresa. Eu acho que eles são, com certeza, parte do meu top 3 do ano. De tão profundos, lindos, sabe? Amorosos, bondosos, carinhosos. Esse homem, ele nos prova que ser incrível pra alguém... Esse homem nos prova que ser incrível pra alguém é, sim, um ato de coragem. Mas que se você ama, você só faz. Se você tá na dúvida se deve ou não maratonar, assista. Assista sabendo que você vai conhecer uma das histórias de amor mais profundas e lindas. E uma história de superação e cura. Se você gosta de doramas de cura, esse é um dorama pra você. Você vai chorar. Acho que é meio improvável não chorar. Mas eu acho que, ao fim, você vai querer ter visto 40 episódios. E saber que esse é um dos maiores homens
que a Dramaland já teve. Acho que vai ser muito difícil conseguir um personagem tão profundo, sabe? E com conversas e diálogos que te fazem querer ouvir. Querer ficar lá, prestando atenção. Eu acho que eu não estaria em lágrimas se não tivesse sido um casal que mexeu tanto comigo. E eu queria indicar esse homem dando tudo que ele merece. Toda a atenção que um grande homem merece como ele. Então ele não podia estar em alguma coisa diferente do que uma semana onde eu indicasse pra vocês os maiores. Eu já tô chorando, eu já tô borrada, mas eu preciso me despedir. Mas eu vou ficar por aqui. Então, assista. Vai mudar a sua ótica em romances triviais e comuns. Eles têm muita química, tá? Não acredita que não tem química, não. É porque eu acho que falar de beijo e química seria pouco pra falar do que esse homem faz. Ele vai te deixar assim um pouco chorosa? Vai. Ele vai te fazer voltar a acreditar no amor? Muito provavelmente. Vai te fazer querer um médico incrível que faça acupuntura? Com certeza. Fica a minha indicação. Eu acho que ele é o nosso grande homem de 2025. Não tem um episódio ruim do início ao fim. Nós tivemos inúmeros homens fantásticos esse ano, mulher. Inclusive, ano que vem eu vou fazer uma indicação de inúmeros que são incríveis, porém tiveram um final muito ruim. E aqui não. A gente teve a apresentação dele, a apresentação dela, a apresentação da história. Uma apresentação de uma história real, de uma superação, de muita dor, muita mágoa, de uma saída de um relacionamento tóxico para um lugar de cura, de aconchego e um ser humano disposto a ter uma família com ela. E assim, eu vou roubar e vou dizer que além do final feliz aqui, você tem um dos casamentos mais lindos da história dos C-dramas. E olha que eu sou formada em casamento de C-drama, porque eu acho que casamento de C-drama é sempre 1000 vezes mais fantástico do que do dorama, de K-drama, mas tudo bem. Só que você realmente vai se apaixonar. Eu espero que vocês gostem da indicação. The Best Thing é com certeza um dos maiores desse ano. Um beijo no seu coração, mulher. Fica com Deus e até amanhã, que tem mais indicação do Dorameira Indica. Uma semana de grandes homens.